crescimento no número de casos suspeitos aumenta a possibilidade de disseminação para outros estados do país e coloca em risco os compromissos para a manutenção da certificação da eliminação da circulação do vírus do sarampo nas regiões das Américas. Outra justificativa para a situação de emergência é que, mesmo após a intensificação da vacinação e realização de campanha para a população de 6 meses a 5 anos, iniciada em abril deste ano, e que ainda se encontra em curso, a cobertura de 95% ainda não foi alcançada. E os casos continuam aumentando, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos. Além disso, outras estratégias para alcançar também esse público-alvo estão sendo implementadas em Manaus. Convidamos neste momento o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para fazer a assinatura do decreto de emergência contra o sarampo. Está assinado o decreto de emergência contra o sarampo. Você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, acompanhe as informações em relação à Prefeitura de Manaus, no que se refere aos problemas enfrentados com relação ao sarampo. Bernardino Albuquerque, da Fundação de Vigilância em Saúde, vai falar pelo lado do Estado de como é que está essa situação. Municipal, doutor Arthur Neto, dizer da importância desse momento, né, o qual ele é marcante no que diz respeito à possibilidade, né, de desenvolvimento de ações de controle bem mais, digamos, efetivas, né? Esse decreto não diz respeito só ao município de Manaus, mas, como nós sabemos, Manaus, enquanto capital, ela assume uma importância ímpar no que diz respeito não só à ocorrência dessa doença, mas a possibilidade também de disseminação para outros estados. E esse momento realmente representa a união de todos, no sentido de que nós possamos efetivamente fazer um controle adequado, efetivo, né, e bloquearmos todo o processo de transmissão do sarampo em Manaus, né. Enquanto Estado, nos colocamos sempre à disposição do município de Manaus para que juntos exatamente possamos ter o êxito nessa nova empreitada. Muito obrigado a todos. Bernardino Albuquerque, da Fundação de Vigilância em Saúde, falando sobre a preocupação também nessa situação da vacina. O secretário municipal de saúde, o senhor Marcelo Magaldi. Bom dia a todos. Cumprimento o prefeito Arthur Neto, a vereadora Elizabeth, cumprimento o doutor Bernardinho, diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Cumprimento Lely Guzman, representante da OPAS aqui presente. Obrigado pela presença. A OPAS tem desde os primeiros dias, tem nos apoiado intensamente aí nas ações de combate ao sarampo. Também queria cumprimentar o doutor Márcio, o diretor da Policlínica Naval de Manaus. O doutor Márcio que está aqui, o prefeito Arthur já está colocando à disposição da equipe dele para ajudar no combate ao sarampo. Também queria cumprimentar aqui a equipe da Ciência presente, a Marinélia Fernandes, a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que está aqui, a Isabel Hernandes também, nossa diretora, nossa chefe de divisão de imunização. Obrigado pela presença de vocês. Dizer que a gente cumprimenta também os demais secretários aqui presentes. Nós estamos na 17ª semana de combate ao sarampo em Manaus. Acabou de sair hoje um boletim confirmando aqui 271 casos já em Manaus confirmados. Já temos 2.231 notificados e 119 descartados. Ainda temos 1.841 que estão em investigação. Também
esses dados, desses 2.231 notificados, 69% estão localizados na zona norte e leste de Manaus. Desde o início dos primeiros casos suspeitos na cidade de Manaus, o prefeito Arthur Vigílio já autorizou a Censa a tomar uma série de medidas no sentido de a gente procurar conter o avanço do sarampo. Nós contratamos de imediato 120 técnicos de enfermagem para atuar no campo contra a vacina e tomamos uma série de medidas. Inicialmente foi priorizada a vacinação em crianças de 6 meses até 5 anos de idade, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu conter o avanço do sarampo. Agora a gente está na segunda fase desse combate, né, Isabel? A gente está agora priorizando de 6 meses, a outra faixa etária que vai de 6 meses de idade até 29 anos. Então a gente agradece ao apoio do prefeito Arthur, agradece o apoio de todos da OPAS, o Ministério da Saúde também tem estado muito presente desde os primeiros casos de notificação. E o decreto é importante para que a gente possa, enfim, nós estamos agora contratando mais 144 técnicos e enfermeiros que vão atuar em campo nessa nova luta, nessa nova fase da que a gente está travando aí contra o sarampo. E a gente espera que a população compareça às nossas unidades básicas de saúde para vacinar. A melhor forma de prevenção dessa doença grave é a vacina. Portanto, a gente pede que todos os amazonenses que buscam nossas unidades básicas de saúde, que estão preparadas, que estão a equipe está posta para vacinar e para a gente poder conter efetivamente esse surto, essa epidemia que a gente vive hoje na cidade de Manaus. Então, agradeço muito a todos pela presença e que a gente possa conter o mais breve possível a doença em Manaus. Muito obrigado. Acabou de falar o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi. Lembrando que o prefeito acabou de assinar a assinatura do decreto de situação de emergência por 180 dias no município, em razão de epidemia de sarampo em Manaus. A necessidade de agilizar ações de prevenção e controle. Boa tarde. Saúde minha esposa. Enquanto o prefeito faz os agradecimentos ao seu secretariado, a gente lembra que essa decisão de assinar o decreto de situação de emergência considera a progressão nos casos de sarampo em Manaus. Dados do informe epidemiológico da Sala de Situação de Vigilância em Saúde mais recente, esses dados, de 26 de junho, apontam a confirmação de 265 casos, de 1.346 notificados desde o início de março deste ano. Segundo a Prefeitura, esse crescimento no número de casos suspeitos aumenta a possibilidade de disseminação para outros estados do país e coloca também em risco os compromissos para a manutenção de certificação de eliminação da circulação dos vírus de sarampo. Isso nas regiões das Américas. Uma outra justificativa para a situação de emergência é que mesmo após a intensificação de vacinação e realização de campanha para a população de 6 meses a 5 anos, iniciada em abril e que ainda se encontra em curso, a cobertura de 95% não foi alcançada e os casos continuam aumentando, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos, também já inserida no chamado público-alvo de vacinação. Além disso, outras estratégias para alcançar também esse público-alvo estão sendo implementadas em Manaus. Vacinação em escolas, empresas, indústrias, comércio e demais instituições com aglomerados de pessoas também. Nós assinamos o decreto de emergência porque ele nos facilitará em muito no combate ao sarampo. Nós já havíamos contratado 120 pessoas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? Por nós estamos agora redobrando a dose, estamos contratando mais 120. E não adianta nós ficarmos simplesmente chorando em cima de ou seja, um sentimento já derramado. Porque se nós sabemos que o contágio se deu em Boa Vista em função dos infortúnios a que é submetido diariamente o povo venezuelano, é verdade também que
não há registro de venezuelano em Manaus com sarampo. Então nós temos aqui simplesmente enfrentar um mal que aflige a todos nós, a todos os cidadãos de qualquer nacionalidade, de qualquer naturalidade, a começar pelos próprios manauaras que residem aqui em Manaus. Então a minha ideia, doutor, é que o senhor organize conosco essa bateria de pessoas, um batalhão que sai a rua, que fecha com a ajuda das Forças Armadas, com a ajuda da Marinha, da Força Aérea, do Exército Brasileiro, para nós darmos o combate, não esperar que a pessoa sob ameaça corra até nós, mas nós irmos até ela oferecer a salvaguarda da vacina. Nosso público-alvo é aquele de 6 meses a 49 anos, mas nesta fase do combate nós vamos fechar a questão em cima de 6 meses, menos de um ano, até 29 anos. Esse será o nosso objetivo fundamental. E eu tenho certeza de que nós vamos vencer mais esse desafio. Já enfrentamos e vencemos chikungunya, Zika vírus, já enfrentamos e vencemos diversas dificuldades ao longo desses 5 anos nossos de trajetória. Não será agora que nossa força haverá de esmorecer. Não vamos esmorecer, vamos simplesmente cumprir com um dever nosso, que é o de proteger o povo de Manaus em toda a linha, e neste momento ameaçado que ele está pelo vírus do sarampo, que é um vírus que só dá uma vez na vida, né? Mas é extremamente danoso à saúde, primeiro pelo risco até de morte. Isso tem acontecido mais para a Ásia, para a África, mas claro que nós estamos com o sarampo aqui, à nossa frente. Ele pode degenerar em pneumonia, em resfriado prolongado, olhos ardentes, tudo, aliás, que eu estou sentindo nesse momento, né? Eu sou meio hipocondríaco, eu começo a falar em doenças baixa a história, mas nós sabemos que o sarampo ele é transmissível, um vírus transmissível, ele pode tranquilamente ultrapassar fronteiras, e antes que ele vire, no caso dessa gravidade, nós temos que atender nas nossas UBS prontamente, fazer o máximo de divulgação em todos os meios de comunicação disponíveis, a disponibilidade das nossas unidades básicas de saúde, na recepção às pessoas que estão enquadradas nesse público-alvo que vai de 0 a 49, e especialmente aquele que vai de 6 meses a 29 anos, além do que, e esta me parece que é a decisão mais forte, mais firme, de nós irmos em batalhão enfrentar o sarampo onde quer que nós estejamos, prevenir o sarampo onde quer que nós possamos ir. Nós podemos ir, temos capitalidade para ir a todos os becos de Manaus, a todos os bairros de Manaus, a todas as casas de Manaus. Vamos fazer isso. A causa é nobre, ela vale a pena, e ela significa proteger para valer a saúde do nosso povo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, você que é seguidor do Atual, nós vamos agora... E orientamos os colegas da imprensa para procederem com a entrevista de onde estão. Os repórteres podem vir um pouquinho para frente. Só o pessoal de imagem continua aí, gente, por favor, só para a gente... Já tem gente aqui na frente. Tem uma caixa de som para retorno aí atrás, por favor. Tem uma caixa de som para retorno aí atrás. Quem está aqui na frente pega o retorno daqui, é possível, né? Lembrando que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, fez a assinatura do decreto de emergência por 180 dias. E essa assinatura do decreto por 180 dias é por conta da epidemia, assim o prefeito convencionou chamar.
sarampo. Não é para deixar lá. Vamos ouvir agora os jornalistas fazendo aí. Passa aí para ela aí, ó. Peraí, calma. Ainda não. Já, galera. Vamos ouvir o que diz o prefeito da capital. Tudo aí, legal. Todo mundo conseguiu aí? Peraí. Ah, só um pouco. Chega aqui, calma. Prefeito, a assinatura do... Prefeito, a assinatura do decreto dá liberdade para a prefeitura determinar que ações para combater o sarampo. Por exemplo, fica mais fácil adquirir tudo que seja necessário para esse enfrentamento e nós decidimos que, ao invés de apenas esperarmos que as pessoas busquem a prevenção, a vacinação nas nossas unidades básicas de saúde, nós estamos decidindo hoje que nós vamos às pessoas. Vamos às pessoas nas casas delas, vamos às pessoas no interior de Manaus, na zona rural, tanto ribeirinha quanto a de estradas, a rodoviária, que nós vamos, enfim, às universidades, às escolas, nós vamos aonde quer que se reúnam pessoas e para que nós possamos dar uma cobertura universal a essa doença. Eu agradeço muito a presença da nossa Marinha nesse evento e procurarei todas as forças no sentido de que nos ajudem a formar esse batalhão, esse comando para nós enfrentarmos o sarampo do jeito mais eficiente que tenha, assim como também agradeço a presença do Dr. Bernardino, que representa o governo do Estado, e nós não hesitaremos em recorrer ao governo do Estado no sentido de formarmos uma única frente, uma frente única mesmo, porque o que está em jogo aí neste caso é a saúde do povo que mora em Manaus, seja ele brasileiro ou não, seja ele manauara ou não. Mas aqui nós temos que enfrentar e dar um exemplo ao país de como somos capazes de reunir forças e mostrar eficácia administrativa e no plano de rua também, para nós resolvermos essa questão, que é uma questão delicada e extremamente exigente, muito exigente para nós. Prefeito, a prefeitura vai duplicar a contratação de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, e a meta é vacinar crianças de 6 meses a pessoas de 29 anos nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, o nosso público-alvo vai de 6 meses a 49 anos. Neste primeiro momento, nós vamos em cima do público entre 6 meses e 29 anos. Nós contratamos inicialmente 120 pessoas, vamos dobrar, vamos para 240 agora, contratando mais 120, e faremos aquilo que seja necessário para nós oferecermos uma consistente resistência a esse mal. Já vencemos a chikungunya, já vencemos o Zika vírus, já vencemos o que passou pela nossa frente, já vencemos uma crise econômica grave. Não será o sarampo que haverá de deter os passos do povo de Manaus. Já tem estoque, a prefeitura já tem estoque dessas vacinas, prefeito? Nós temos tudo que é necessário para nós começarmos essa batalha e o que seja mais necessário será adquirido por nós. Prefeito, Manaus não é a única capital que enfrenta esse problema, não é? Tem vacina, há uma campanha em andamento. A que o senhor atribui o aumento de casos, hein? A ponto de fazer com que o senhor assinasse esse decreto agora há pouco? Pois é, nós sabemos que o vírus ele veio de Boa Vista. Então, certamente, ele tem a ver com as aflições e as dificuldades terríveis porque passa o povo da Venezuela neste momento. Mas não há venezuelanos infectados por sarampo aqui, para nós falarmos estritamente o que é verdade. E nós, então, estamos prontos para enfrentar. Eu acredito que isso se deve ao fato de que começou um surto. E esse surto já atingiu 270 e poucas pessoas em Manaus, e esse surto precisa ser debelado com urgência, porque ele poderia, na pior das hipóteses, crescer se multiplicando. Ele podia, mais do que crescer, ele podia se multiplicar. E nós vamos enfrentar isso, inclusive propondo o combate ao governo do Estado, propondo o combate à Marinha,
que aqui já está representada, a Força Aérea, ao Exército Brasileiro. Pretendo procurar hoje o General Nardi para nós formarmos com as nossas próprias forças um batalhão, um contingente, uma coorte que seja capaz de realmente debelar este mal que já aflige 200 e poucas pessoas e poderá afligir mais pessoas se nós não agirmos com muita presteza, com muita rapidez. Devemos agir com presteza e com rapidez, vacinando nas escolas, nas universidades, vacinando nos postos, nas nossas unidades básicas de saúde, e fazendo isso nas casas, fazendo isso nos rios e fazendo isso nas estradas, nos limites de Manaus. 180 dias serão suficientes, prefeito? O senhor acredita que pode se estender e depender da situação? 180 dias serão suficientes? Não, se estender, nós vamos lutar mais. Eu espero que seja assim, nós possamos ver esse episódio regredir em números. Espero que sim, sinceramente espero que sim. Mas nós vamos enfrentar o sarampo pelo tempo necessário para fazer o adversário se render. Nosso adversário não vai nos fazer caminhar até pelos caminhos da rendição. Será o contrário. O sarampo vai ceder à força de um povo, vai ceder à força de uma união, à força de uma consciência solidária. O sarampo vai ceder. Obrigada, prefeito. A gente vai conversar agora com Bernardino Albuquerque, que é da Fundação de Vigilância em Saúde. Ele é do Estado e vai falar para você, que é seguidor do atual, essa situação também que o Estado pode colaborar. E se os números que preocupam a todos já começam a preocupar também o governo do Estado. Bernardino Albuquerque é uma pessoa já bem conhecida desse cenário de saúde aqui no Estado. Doutor Bernardino, qual o tipo de apoio que o governo do Estado, através da Fundação, vai dar no combate ao sarampo em Manaus, e quais as ações que estão sendo desenvolvidas para evitar que isso chegue ao interior? Veja bem, a Fundação de Vigilância e Saúde, desde o início, né, da notícia de introdução do vírus, vem trabalhando de braços dados com o município de Manaus, no sentido não só ter a oportunidade de avaliar em conjunto a situação. Nós sabemos, se nós controlarmos Manaus, nós vamos controlar também o interior do Estado, né? Então, há essa ação realmente integrada, conjunta, unindo os esforços. Nós vamos agora também, o Estado, participar ativamente da questão da imunização, ou seja, vamos ter um contingente de população-alvo direcionada e vacinada pelo Estado, no sentido de somarmos esforços com o município de Manaus. Agora, em relação à população, que tipo de cuidados que a população pode ter nesse momento para evitar o contágio, ou se sentir algum sintoma, o que ela deve fazer? Eu acho que com relação à população nós temos aí um papel muito importante, primeiro da divulgação da doença e de suas consequências, para que realmente nós possamos não só ter uma adesão maciça da população no que diz respeito à imunização, né, que é a nossa principal arma, né, e essa vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital e do interior do Estado. Então, nós temos que divulgar isso e sensibilizar a população. Uma outra seria exatamente os quadros clínicos caracterizado por febre e presença das manchas no corpo, né? Isso ser avaliado por toda a rede de atenção à saúde, para que realmente essa pessoa tenha orientações específicas daquela situação. Nós sabemos que o sarampo é uma doença que tem um período de transmissão extremamente longo, né? Em torno de 10 dias. Então, há necessidade dessas pessoas realmente com essa sintomatologia não fiquem não frequentem locais de aglomeração. A recomendação é ficar em casa até passar esse período de transmissibilidade, que vai até 4 dias depois do aparecimento das manchas no corpo. Doutor Bernardino, o fato do Ministério da Saúde ter reconhecido o LACEN como
órgão que pode ratificar a doença ou não, notificar, né, o caso da doença, pode melhorar essas condições por conta dessa demora excessiva na investigação dos casos? Na realidade, a questão do sarampo, né, a nível nacional, né, nós não estávamos preparados para enfrentar essas situações. Né? Na área laboratorial, por exemplo, o país tinha uma deficiência de kits laboratorial. Não é a questão do LACEN não fazer exame. Na realidade, não estava fazendo exatamente porque faltava kit a nível nacional. Então, esse material foi importado. Hoje nós já estamos trabalhando, né, fazendo um mutirão para que nós possamos descartar ou confirmar casos que estão sendo notificados. Né? Então, o LACEN hoje está apto a fazer o desenvolvimento desses exames. Está aí o Bernardino Albuquerque, da Fundação de Vigilância em Saúde. A gente agradece a sua audiência, dizendo a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever os vídeos já publicados pela equipe do Atual no amazonasatual.com.br/TV Atual.